Overnoise. Eu não aguento mais! Quero café! Isso aqui é uma porcaria! Overnoses. E aí, overnautas e as minas, está começando mais um episódio do Overnoses, o podcast que menos cresce no Brasil. Estamos aqui para conversar com você sobre os assuntos mais importantes de todos os planetas. Se você não estava pensando exatamente no que a gente está tratando hoje, você está fazendo alguma coisa errada na sua vida. Este que vos fala é o Andrei, e para me ajudar a armar os gatonete da vida, ele, em carne, osso e por ódio, meu brother Alan Ventura. E aí, mano, Yasmina? E aí, Andrei, Yasmina, satisfação estar mais uma vez aqui pra gente conversar um pouco aí com os nossos amigos overnautas. Demorou. E agora, para o que vocês estiverem fazendo e cola aí com os maiores desespecialistas da galáxia. Ou não pare nada, mas escuta a gente aí. Hoje nós vamos falar sobre esse sentimento virtuoso chamado amizade. O título do nosso episódio é Amigos, Amigos, Amizade à Parte. E a gente já vai para lá, mas antes de ligar o turbo, vamos para o nosso inigualável giro de notícias. Eita, pô! Maiores notícias do mundo. Repórter é demitida da CNN por se recusar a andar de ônibus. A jornalista se negou a realizar a viagem de 146 quilômetros entre as cidades de Resende e Rio de Janeiro, onde estava a trabalho. Mesmo contrariada, a empresa decidiu custear os aproximadamente R$500 com o motorista de aplicativo para a viagem de retorno. Especula-se que o Partido Novo está atento às movimentações e estuda convidar a jornalista para concorrer a uma vaga de deputada estadual nas próximas eleições. Cardeal alemão defende fim do celibato obrigatório. O sacerdote alega que, se padres puderem se casar, vão se sentir menos solitários. Além disso, argumenta que a sexualidade faz parte do ser humano. Apesar de sua incrível constatação, ele esqueceu de mencionar também que o cachorro late, o fogo queima e o chinelo com meia é o contraceptivo mais eficaz já inventado. Sacanagem abençoada. A ex-BBB Maíra Maiara Card revela ter uma playlist de louvor para a hora do Vucu Vucu Vapo Vapo do Malvadão. Segundo a empresária, se há um momento em que Deus está presente em sua vida, essa hora é na intimidade com o marido. Maíra explica que o homenagem divino é a ocasião que o próprio Espírito Santo escolheu para gerar vidas, e questionou: se Deus não pode entrar nessa hora, quem pode? E aqui fica o pedido: alguém nos ajude, Lecha, a responder. Gangbang animal. Fotógrafo flagra sucuri gigante copulando com vários machos ao mesmo tempo. Segundo conta o profissional, as cenas gravadas na cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, são extremamente raras, já que, diferentemente de algumas celebridades brasileiras, a cobra gigante costuma ser um animal muito discreto. O material evidencia o que muitos já desconfiavam: nem só em Noronha rola surubão. Grávida martela prego na própria testa para tentar dar à luz a um menino no Paquistão. A mulher, que já é mãe de 3 meninas, foi orientada por um falso curandeiro a executar essa prática, já que ela queria desesperadamente satisfazer as vontades do marido. As autoridades ainda estão em busca do meliante. Ao que parece, gurus charlatões também representam um problema além das fronteiras do Brasil. E estas foram as melhores notícias do mundo. Segue o baile! Bora! Hora do show, porra! Papo. Overnoses. Companheiro, camarada, parceiro, mano, meu chapa, peixe, queridão e brother são alguns dos substantivos que usamos para designar pessoas pelas quais temos muito afeto, bastante carinho, e em alguns certos casos apenas as toleramos mesmo, mas que invariavelmente queremos tê-las em nossas vidas, os nossos amigos. A amizade normalmente é designada como uma relação afetuosa e voluntária entre indivíduos. Entre homens, entre mulheres, entre adultos ou crianças, entre irmãos, entre cônjuges, vizinhos e, por mais incrível que possa parecer, inclusive entre parentes. Embora haja correntes teóricas com argumentos convincentes defensores da terra de que parentes são seres ingostáveis e que apenas os aturamos. O fato é que, se houver relação de confiança, ajuda mútua, compreensão e companheirismo, tal associação entre as pessoas pode ser considerada um vínculo de amizade. A amizade verdadeira no mundo atual chega a ser considerada por muitos uma ideia utópica. Segundo essa perspectiva, ninguém é capaz de suprimir seus próprios interesses em prol do considerado best friend.
E há pessoas que, embora cultivem uma enorme estima por seus camaradas, têm extrema dificuldade de enxergar além do próprio umbigo e deixar sua ambição de lado por quem quer que seja. Ou seja, não é porque prezamos muito alguém, que de certo modo pode demonstrar reciprocidade, que esse cara não pode ser um baita do arrombado. Nesse bolo todo, há também a célebre amizade colorida. Muitos defendem que nas relações de amizade verdadeira não pode haver laços sexuais. Há quem discorde, com argumentos quase irrefutáveis. Em tempos de amores líquidos, não é incomum manter aqueles contatinhos ponta firme para emergências, para se encontrar no fim da balada, caso a noite não renda para ninguém, para ocasiões em que você está precisando fazer aquela troca de óleo de qualidade, sem um risco de insatisfação de um prestador de serviço desconhecido. E isso independe de gênero. Afinal, o que seria da mulher contemporânea sem seu Paulo André de confiança? Overnautas, hoje vamos conversar um pouco sobre essa relação entre pessoas que não raramente é controversa, mas que de tão importante ganhou um dia comemorativo no calendário, dia 20 de julho, o Dia do Amigo. Alan, vamos lá, meu querido. Fala uma coisa pra mim, na tua opinião. Amigo que amigo tá junto pro que der e vier, ou não dá pra embarcar em todas as pataquadas da galera? Mano, a amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir, né? Já diziam os manos lá, os grandes manos do fundo de quintal. Amigo, né, cara? São aquelas pessoas que a gente divide alegria, tristeza, momento. Tem gente que fala que é família, que a gente escolhe. Existem amizades que sim, vale a pena a gente encarar dessa forma aí, que tipo, que der e vier, embarcando em pataquada aí, dá sim. É claro, né, que não é uma coisa assim incondicional, né? Eu acho que se for muito obrigatório que ambas as partes ali exijam que exista essa tal cumplicidade, né? Não, eu quero contar com você pro que der e vier, eu quero te enfiar numas fitas erradas assim. Eu acho que tem que ser um consenso ali dos dois, né, cara? Se isso tiver uma exigência aí, já acaba virando um negócio meio tóxico e não é legal, né? Não é legal. A questão ali não deixa de ser uma coisa voluntária, né? Uma coisa que, pô, nós estamos aqui, bora. E começa a ser um peso, né? E eu acho assim que amigo mesmo, ele tem uma sensibilidade, um feeling de conseguir de discernir, né? A hora de apoiar e a hora de falar, ô, mano, por aí não, né, mano? Acho que isso aí foi vacilo e tal. E isso também é um ponto meio particular, de que varia, assim, de relação para relação, pessoa para pessoa. Eu acho que tem amizades fortes, né? As pessoas ali se gostam, mas não chega a esse ponto de embarcar em umas pataquadas aí. Eu acho que varia muito das pessoas ali também. Tem gente que tá mais, né, disponível ali para esse tipo de relação e outras nem tanto. E até falando nisso, cara, né, eu me recordo de um lance engraçado, assim. A gente tava no litoral e tinha uns manos lá junto, né? Em determinado momento da curtição lá, um desses brothers lá arrumou um probleminha lá com uma galera, sabe? E assim, a galera era grande. Só que o outro cara não sabia. O cara, quando avistou, né, que a galera tava vindo pra cima, ele deu um toque no brother. Falou: seguinte, mano, os caras tão vindo pra cima aí, mano. O bicho vai pegar daqui a pouco, mano. Se prepara aí. Se você quiser vazar, mano, se você não tiver. O cara, que é isso, mano? Vazar? Não, tamo junto. Tamo junto, cara. Vamos encarar isso aí, bicho. Aí, né, chegou a galera e começou a pancararia, né, cara? E pá, porrada pra lá, porrada pra cá. Aí esse brother me contando, cara, que ele, assim, em meio a um soco ou outro, cara, ele olhou, assim, pro brother dele, ele só viu as costas do brother dele se distanciando, você sabe, correndo em direção à areia, cara. Tipo, era esse caso. O cara, ele era brother, mas pra tomar porrada, nem tanto, né, cara? Então, o que eu falei, né? Varia aí de pessoa pra pessoa. Eu aqui, né, falo pra você, André, se arrumar uma confusão aí, eu não vou nem perguntar qual que é a confusão. Nós vamos bater ou apanhar junto, aí depois a gente resolve, porque eu acho que também isso é coisa de amigo, sabe? Você não vai querer ficar antes querendo, não, mas quem tá certo, quem tá errado. Na hora do pau ali, você não quer saber se o amigo tá certo ou tá errado, você vai querer defender ele. Eu, pelo menos, penso assim, depois a gente vai conversar e eu vou falar, puta, mano, que merda, hein, cara? Você fez bosta, cara, você tava errado. Claro que eu não ia deixar os caras fazer nada com você,
ou deixar você apanhar sozinho por causa disso. Isso é uma coisa que a gente fala depois, sabe? É tipo lance de família mesmo. Você não vai ficar na sua casa, você dá esporro, rebenta com o seu irmão, né? Com o seu parente ali. Você Agora, lava mas na roupa suja em frente. casa, né? Isso, na Aham. frente dos outros, que é isso, não, tô junto até o fim. Aí então, por isso, pra mim, amigo aí que é amigo, né, como eu disse, isso é particular de pessoa pra pessoa, mas pra mim, amigo que é amigo, ele tá junto aí pro que daí vier e pra embarcar em pataquada também, cara. Tem aquelas fitas também, né, que, tipo, você tá na balada, pá, curtindo, aí, tipo, uma mina fica afim de você ou do seu amigo, só que ela tem uma outra amiga ali, sabe? Que às vezes não despertou interesse, né? Por N motivos, não despertou interesse. Você entende essa questão de N motivos. E ainda assim você vai lá, fala, pô, eu sei, né, que existe aí uma cláusula, assim como existe a regra, né, cara, de pular um mictório, né, no banheiro masculino, as meninas também têm isso. Se eu for em um, você tem que ir no outro, né? Para eu ficar com ele, né? Você necessariamente tem que ficar. Eu não vou te deixar sozinha. Então aí você faz o mesmo. Você fala, não, brother, se para rolar o esquema ali com você e com a mina, eu exige um certo sacrifício, não, meu, eu tô disposto, não, tem coragem, pode contar comigo. Então Não, eu eu acho também que acho. Uhum. essa é a questão das pataquadas aí que eu embarcaria aí por um brother. Uhum. A não ser que fosse uma coisa muito, muito, muito estranha. Aí que não dá, né? Mas pelo menos a sala dá pra fazer pra pessoa, né? Tipo, você distrair, fazer uma Sim, companhia e tal, sim. né? Assim, não precisa chegar, né? Até Exato. sim. Eu acho que É. dá pra você matar ali a noite da mina, né? Ela ficar achando que vai acontecer alguma coisa, mas na Uhum. verdade você só tava sendo um mestre-sala ali. Um wingman. Não, eu já fui um dos melhores wingmans desse mundo. Eu tenho testemunhos oculares que podem testemunhar a meu favor em cima de um julgamento disso aí. Eu acho que você levantou uns pontos muito legais aí, mas eu fico realmente pensando, por exemplo, se no caso de que o amigo ou a pessoa em si, né, um amigo meu tal, provoque determinada situação, contando já com que eu vá ajudar com que ele já tá fazendo coisa errada, né? Aí eu falo, porra, mano, Uhum. aí também é complicado, aí você me complica, né, cara? Tipo assim, o cara Entendi. já claramente está tomando uma decisão com a qual eu não concordo, mas ele já tá contando com que eu vá apoiá-lo na situação. Né? Tipo, você pode pensar em várias coisas, por exemplo, sei lá, vamos colocar aí aquela cara que tem uma relação com uma pessoa que flagrantemente não gosta do cara, não gosta dele. Né? Mas ele fica tentando conquistar a mina, e eventualmente ele consegue com que a mina dê atenção para ele e comece a sair com a mina, mas claramente ela não trata ele bem, ou o contrário também, tá? Eu acho que acontece isso também muito com mulher, né? De se interessar por um homem e tal, e aí eventualmente ficam juntos, mas aí a amiga percebe que o cara também não gosta muito dela, não trata ela bem e tal, então não é nem a questão do gênero aqui, né? Vamos só pintar um pouco da situação. Quando eu vejo que o movimento desse cara, ou dessa pessoa, dessa menina, já tá errado desde o começo, eu não sei se eu consigo apoiar esse tipo de comportamento. Eu vou tentar ajudar da forma que eu acho que eu tenho que ajudar, do tipo, aconselhando com que ela não se coloque nessa posição. Mas se ela falar assim, não, mano, eu escolhi essa pessoa, mesmo que ela não tenha sido escolhida ou escolhido pela pessoa, o que gera uma, né? Quer dizer, ela escolheu a pessoa, mas a pessoa não tá muito aí pra ela e tal. Mas aí você fica numa situação meio complicada, não sei, você vendo que a pessoa tá fazendo coisa errada, né? Ou coisa errada que tá fazendo mal pra ela, o errado é certo, a gente não vai julgar, mas que tá fazendo mal pra ela, que não tá sendo legal pra ela, mas ela colocou na cabeça dela que ela quer fazer aquilo. Eu não sei se eu consigo apoiar uma pessoa numa ocasião desse jeito, porque tá fazendo mal pra ela mesmo, assim, e se vai fazer mal pra ela, em algum momento também vai sobrar pra mim, porque eu sou amigo. E eu vou me sentir meio que talvez na obrigação, não digo obrigação, mas no dever, de estar perto, né? De dar algum suporte psicológico, emocional, que seja. Então, eu fico com receio de algumas situações, quando elas são provocadas. Quando é uma coisa como você falou, né? Pô, tá acontecendo uma situação na qual o meu amigo não tem controle. Tem uma galera vindo na direção dele já, que se sabe que vai acontecer um conflito. Aí já é uma coisa diferente. Aí estamos ali, tô junto, não tem problema, porque não é culpa dele, né? Não é ele que tá se movimentando ao grupo para arrumar confusão. São pessoas que estão vindo na direção dele. Então aí já é um pouco diferente. Mas quando eu vejo que o cara, ou a pessoa está provocando ou se colocando numa situação que flagrantemente
não é inteligente, não é legal para ela, ou de alguma maneira eu não esteja de acordo, eu não sei se eu consigo embarcar nessa pataquada. André, e aí, cara, né, não, concordo com tudo que você disse. Por isso, cara, que aí eu volto alguns passos atrás aí na questão. Eu, cara, pelo menos pra mim, nunca escolho, sabe? É meio que um lance de, sei lá, afinidade, sabe? Perfeito. Uhum. Convergência de ideias, sabe? Nunca aconteceu, sabe? De eu ver que o meu amigo tá dando esse tipo de vacilo, sabe? O cara tá provocando, tá sendo errado na história, sabe? E eu, tipo, ter que, não, sabe? Eu acho que é um lance de você também saber escolher as amizades. E assim, aí aquilo que você falou, né, desse outro lance aí também da questão do cara não tá percebendo que ele tá fazendo escolhas que fazem mal pra ele, é difícil mesmo, cara. É difícil você tentar intervir ali. E também não concordo que não seria legal eu concordar. Falar, não, cara, vai aí e tal. Acho que nesse momento aí aconteceria sim um conflito aí de você. Claro, você não vai ficar, né, dando pitaco na vida do cara se ele não deu esse tipo de abertura, né? Mas se ele der, né, eu acho que é importante sim você se posicionar ali e falar, né, cara? Não, mano, se você tá indo nessa barca aí, cara, tipo, você quer ir, beleza, mas fique claro aí que, tipo, na minha visão, você tá fazendo um lance aí que pode se arrepender mais pra frente aí. Tem umas pataquadas, aí bem, essas são as pataquadas ruins, mas tem umas pataquadas que elas podem ser divertidas, né? Tipo, uma balada, uma festa, não sei aonde, não sei o que, alguma coisa que eventualmente você não conhece muito, eventualmente você nunca teve contato com isso, você nem sabe se você gosta, mas na sua cabeça você não gosta, né? Vamos pra um bar de não sei o que, vamos pra um bar de reggae que fica lá na Zona Leste, lá no cantinho. Pô, lá na Zona Leste. Vamos no Ocus Pocus, cara. Vamos no lugar Ocus Pocus, que tem um pé direito de 30 centímetros. Você tem que entrar engatinhando lá. E, então, esse tipo de coisa é o tipo de pataquada que eu compro, dependendo do negócio. Eu compro, não tem problema. Aí eu encaro, vamos junto, é nóis, ganhei um convite não sei aonde. Aí vamos, conta comigo. Aí nessas pataquadas eu ainda vou curtir a pataquada, do jeito que for. Né? Essa é a pataquada gostosa da vida, né? Porque nem eu todas acho as pataquadas da vida são ruins. Eu acho que até o termo pataquada, ele se encaixa mais nesse tipo de situação. Eu acho que aquelas outras que a gente estava mencionando, tá? Eu acho que aí já é umas frias mesmo, né, cara? Pataquada é divertida, pataquada é coisa divertida. Já me meti em algumas, e foram legais. Eu já também coloquei pessoas em pataquadas, que não foram tão divertidas, mas eu também participei de algumas, né? Eu fui, digamos, não digo forçado, não é esse o termo, mas eu fui abduzido a participar de umas pataquadas, e eu meio que naquela passividade, eu falei, tá bom, vamos lá, eu vou, acompanho, não tem problema. Algumas vezes foram muito legais, eu confesso que eu saí um pouquinho da zona de conforto e acabei gostando, curtindo a pataquada na medida do possível, porque nem sempre também é possível, às vezes a pataquada é pataquada mesmo, aí não tem como. E olhando assim depois, né, André, sim, com um distanciamento histórico, as pataquadas elas ainda ficam ainda mais divertidas, assim, né, cara? Se transformam nas melhores histórias de amizade. Sim, por isso que eu recomendo, cara. Se seu amigo te chama pra uma pataquada, pô, topa, lá pra frente, você, no momento pode parecer putz, nada a ver, mas lá pra frente, lá, você, pô, ainda bem que eu topei aquela pataquada. E não deixa de ser uma prova de amizade quando você topa também, né? Quando você topa, é uma prova de amizade. Sensacional. Sim, é verdade, uma bela forma. Eu queria entrar agora num assunto meio delicado. O final de amizades, né? O porquê que amizades acabam. E aí eu queria já começar, da minha parte, contar um testemunho aqui. E ao mesmo tempo também dar a minha opinião sobre isso, sobre o porquê amizades acabam. Eu acho que romper a amizade, qualquer ela que seja, de qualquer nível, pode ser traumático, né? E pode afetar muita gente das maneiras mais diversas possíveis. Ou seja, os envolvidos, né? Mas também tem amizades que o rompimento delas causam traumas em outras pessoas também, né? Basta você pensar, por exemplo, no Lennon e no McCartney, né? Eu arrisco dizer que afetou, de alguma forma, uma geração inteira. Mas, assim, desfazer amizade, apesar disso, nem sempre é uma coisa negativa. Por exemplo, é só você pensar no caso da Joyce Hasselman e da Carla Zambelli. Ali é um caso que a gente torce pra treta, na verdade. Assim, ali a gente torce pra briga acontecer. E é divertido pra nós. Nos aquece o coração, né? É o tipo de conflito que a gente gosta.
entretenimento puro, né? Eu confesso que quando eu fico sabendo que teve alguma ofensa gratuita entre alguma das duas ali, meu dia melhora bastante. Eu ainda acho que nesse programa aqui, nesse espaço aqui, a gente ainda tem que fazer uma pauta chamada, tipo, as tretas necessárias para a felicidade mundial. Eu acho que é uma coisa que a gente pode... Ótima pauta. Não é? Ótima pauta. Sim, sim. Algumas têm um efeito borboleta aí, cara. Começou um sopro ali, cara, e devastou toda a humanidade. Pois é. Então, uma coisa que eu acho também necessária para a gente diferenciar aqui é o afastamento do rompimento, né? Eu acho que o afastamento ele pode ser deliberado ou não. Né? Muitas vezes a vida das pessoas toma um rumo diferente, né? E a gente podemos ser ótimos amigos e que a gente pode eventualmente se afastar, né, sem necessidade de ter nenhum tipo de término na amizade. E quando é assim, um eventual reencontro pode ter uma vibe muito legal. Muitas vezes é como se o tempo não tivesse passado, né? Sem nenhum tipo de mal-estar. E é claro, pode envolver também, digamos, uma falta de identificação em que as pessoas também não se reconheçam mais e nem se identifiquem mais de nenhuma forma depois de um reencontro, depois de muito tempo, e pode ficar, assim, um climão de bosta. Isso pode acontecer, né? Mas são, digamos, extremos dentro de uma mesma escala, vamos colocar aí, né? Esse tipo de coisa a gente pode acontecer, né? E aí tem os motivos, né, que podem fazer as pessoas realmente romperem uma amizade, né? Falando em motivos pro rompimento com um amigo, né? Eu acho que cada pessoa sente isso de uma maneira diferente. Então, depende muito de como cada um considera ser uma amizade. As pessoas têm diferentes níveis de exigência, em termos de lealdade, talvez, de compreensão, de presença emocional. Tem pessoas que exigem mais em determinadas esferas e há quem exija menos nas mesmas esferas. Isso tudo sem contar, por exemplo, eventuais diferenças culturais ou diferenças de crença mesmo que possa existir, né? O checklist, digamos, de itens necessários na amizade do brasileiro é diferente, por exemplo, da do argentino, que talvez seja diferente da do alemão, do finlandês, do polonês, né? Eu não sei. Eu acho que talvez se espera de maneira um pouco diferente. Assim, eu falo isso porque eu moro fora. Então, para mim, isso, claro, desempenha um papel importante. Talvez não seja o caso de quem mora no Brasil, só conheceu a cultura brasileira, mas para mim é importante. E, além de tudo, óbvio que existe o aspecto da personalidade, como a gente falou no começo ali, né? Cada pessoa sente de um jeito. Alguns são menos tolerantes que outros em determinados aspectos. Comigo, particularmente, eu nunca cheguei a romper uma amizade, mas eu já tive relações que se desgastaram com o tempo e que deixaram de ser tão próximas. Pessoas que eu continuo gostando, que eu continuo admirando, mas a gente não é mais o amigo próximo. Mas isso assim, sem considerar, claro, essa galerinha aí que tá chafurdando na vibe fascistoide que surgiu por aí nos últimos anos, né? Umas pessoas se revelaram aí, umas muito intransigentes, né? Truculentes. No geral, eu tenho certa dificuldade em sustentar qualquer tipo de relação com pessoas que estão mais ou menos na contramão do avanço civilizatório. Para mim, é muito difícil. Claro, povo, assim, ó, se você está se identificando com isso, é muito difícil de defender. Mas eu não fiquei com raiva de você. Até porque eu sei que daqui a um tempo, muitos de vocês vão se sentir constrangidos. Algumas decisões que vocês tomaram, pelo menos assim, eu espero. Mas o fato é que sim, eles se deixaram influenciar por esse odorzinho característico, né, que se impregnou por aí depois que resolveram destampar do bueiro. Mas com essa galera, claro, eu continuo tendo uma relação, vamos dizer, protocolar, mas muito em consideração a uma coisa que a gente já viveu no passado. Mais do que isso, no momento, não é possível. Até porque também é difícil se relacionar com alguém que você viu se deteriorar intelectualmente conforme o tempo passava, né? Se você não consegue levar alguém a sério, dificilmente você consegue ser amigo dessa pessoa. Mas de boa, quero me meter também na dieta de ninguém, né? Deixa os caras comer o pasto deles aí, tranquilão. Quando eu passar a fase do delírio, a gente vai estar aqui, a gente volta a conversar, talvez, sem estresse. E claro, existem também comportamentos que podem ser considerados unanimidade em termos de rompimento de amizade. Mas ainda assim, o nível de tolerância é diferente. Aí eu posso colocar alguns exemplos para você. O ex-futebolista Maxi Lopes, por exemplo, ele não pensaria duas vezes em execrar a tal da talaricagem. Para ele, é imperdoável, como provou na pele o senhor lá, Mauro Icardi, né? Pegou a banda lá e tal, porque ela era casada, né? Isso não se faz, né? Não se faz. Mas assim, é muito relativo, porque, por exemplo, a própria celebridade brasileira, o Whindersson Nunes, ele parece que relevou a talaricada lá do Vitão lá. Então são pessoas diferentes. Então a gente já pode dizer aí que existem, sim,
diferentes perspectivas do negócio. Aí tem uma outra coisa também. Imagina que você descobre que a molecada do bairro ia frequentar sua casa só porque você comprou um videogame novo ou porque a sua irmã tá ficando da hora. Sua irmã tá começando a ficar bonitinha e tal. Alguns perdoam esse comportamento. Mas para outros é uma verdadeira flechada no coração. E aí não tem mais volta, né? Sim, cara. Na verdade, uma facada nas costas. Uma facada nas costas. Então, pois é. Eu conheço alguns casos assim que, mano, pessoas eram muito, muito amigas. Foi o cara começar a namorar a irmã dele, nossa senhora. O cara ficou puto. Depois terminaram, voltaram a se ver de novo. Não, mas é claro, o que eu tô falando é só uma alegoria, tá? É mais que existe, sim, muito simpaticão aí por puro e cristalino interesse na vida, existe, né? Então a gente também tem que ficar esperto com isso. Por isso que é bom, André, você tá numa condição de nunca ter nada, cara, porque as pessoas se aproximam de você por você, cara. Sabe? Por você, cara. Então, você que tá nos escutando agora, se você é pobre, cara... Sim. Se você é pobre, se você não tem nada nessa vida, se você é praticamente um maltrapilho, se você está contando moedinhas para comprar o seu café da manhã... se você é pesquisador, né? Se você é pesquisador, depende de bolsa para viver. Se você cria conteúdo na internet, se você está nessa condição de quase miserabilidade e mesmo assim você tem pessoas ao seu lado, valorize essas pessoas. Valoriza. Manda uma mensagem para ele agora. Manda um te amo aí pro seu amigo aí, cara. Obrigado, sabe, por estar do meu lado. Porque são amigos verdadeiros, não tem interesse nenhum. Se você se encaixa nisso tudo que o Andrei falou, seus amigos são muito verdadeiros. São muito verdadeiros. São demais. E você acha que tem mais algum motivo que pode causar um rompimento de amizade? André, eu acho que você foi bastante completo aí no que você descreveu. Sim, a gente está vivendo uns tempos estranhos, né? Onde a gente achava, eu não pensava, tempos atrás eu não pensava que alguns motivos de rompimento existiam, né, cara, aconteceriam, né, no meu meio, assim. Mas a gente vê, cara, que sim, isso pode acontecer, né? E eu acho que é justo, é válido, sabe? Você também falou que não é um lance de rompimento total, é mais um lance de distanciamento por conflito de ideias, né? Porque a amizade também é isso, né, cara? Você não se aproxima de uma pessoa, você não se relaciona com uma pessoa tendo ideias tão divergentes, né, cara? Tipo, como é que o assunto vai fluir? Claro, você pode ter opiniões um pouco diferentes, né? Mas num modo de pensar assim, vocês estão numa mesma direção. Eu acho que quando tá muito conflito assim, de fato, né, vai acontecer esse distanciamento, vai manter ali o respeito, né, e o carinho e tal, mas a questão de dividir, né, o dia a dia, né, a sua rotina, ali fica um pouco complicado. Eu concordo, André, concordo que esses motivos que você deu aí são sim os de rompimento, sabe, que não são motivos triviais não, cara, são motivos sérios, principalmente esse negócio de talaricagem, né, cara? Pô, isso aí é muita sacanagem, né, cara? Pô, não, é muito. Isso é muito sacanagem, cara. Não, isso, e também eu não queria trazer isso pra conversa, mas isso acontece também por causa de grana, né, velho? Muitos amigos, às vezes, tipo, empresta dinheiro pra outro, não sei o quê, e talvez eu não tenho uma equação muito correta nesse aspecto também, mas isso acontece também de rompimentos, inclusive familiares. Então, se você considerar que amigo também depende parte muito, da família... sim, André. Eu acho que depende muito, desculpe interromper, mas depende muito da questão da relação que a pessoa tem com a grana também, sabe? Eu acho. Que, tipo, se a pessoa é mais desencanadona, sabe? Tipo, às vezes ela empresta o dinheiro pro brother, o brother nunca mais paga e o cara não tá nem aí, sabe? Agora, se o cara é um cara mais, pô, mano, eu, tipo, esperava isso de você, sabe? Que você fosse leal a mim, pô, eu prestei a grana, eu precisava dessa grana, eu esperava que você viesse devolver, sabe? Eu ia mencionar esse caso de grana, mas eu acho que ele também é muito relativo aí com a ligação que a pessoa tem com isso, porque eu já não conheço gente que, pô, empresta e ia perder de vista aí, se a pessoa vai pagar, a pessoa, nossa, eu nem lembrava que eu tinha emprestado essa grana pra você, cara, não, relaxa, de boa. E em outros casos em que o cara, tipo, tá reclamando, né, numa mesa ali, falando, pô, meu fulano, né, se lascar, mano, o cara... porque daí começa inclusive a fofoca, né? Tipo assim, ele fala pra um, fala pra outro, não sei o quê. Situação de bosta.
Situação Sim, de cara, merda. se instaura ali um caos ali, porque o cara também às vezes não tem ali Pô, é só chegar na pessoa e falar, eu acho, né, cara, que esse lance aí, é por isso que a amizade estraga, o cara tá falando mal do outro lá numa outra mesa lá, mano, isso aí é foda. Então sim, você falou, o lance de grana também é complicado, mas eu acho que varia muito aí da relação que a pessoa tem com os bens, né, que ela tem, né, a relação que ela tem com o material aí. Tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Acredito que sim, acredito que sim. Faz sentido. Chegamos numa questão que é interessantíssima. Eu acho que em algum momento vai ser pauta de um podcast. Apenas isso. Alan, homens e mulheres podem ser melhores amigos? A questão é, pode existir uma amizade sincera entre um homem e uma mulher sem segundas intenções? E aí, antes de você responder, eu aí tenho que conversar com o público, porque eu sei o que eles devem estar pensando. São dois manos aí falando a opinião deles e vai estar só a visão deles. Onde está a opinião da mulherada? Porque a opinião da mulherada também conta. A gente, sabendo disso, chamou mulheres maravilhosas para mandar a opinião delas para nós. A gente vai colocar aqui... Maravilhosa. A gente vai colocar aqui e vamos conversar um pouquinho sobre a opinião delas, sobre o que elas disseram, e depois a gente dá a nossa opinião sobre isso. E para começar, vamos escutar o primeiro áudio da maravilhosa Mariana Cidade. Fala aí, Mari. Oiê, tudo bom? Vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu tenho certeza absoluta que tem como homem e mulher ser amigo sem segundas intenções. Eu tenho eu tenho muito mais amigos homens do que mulher e eu tenho pelo menos 3 exemplos de amigos, 4, 5, mas assim, eu vou pegar 3 exemplos bem fortes, assim. 2 deles eu já viajei com eles, eu já fiquei em quarto de hotel e a gente é amigo de não rolar absolutamente nada. E um outro amigo, assim, geralmente os meus chefes homens se tornam meus amigos também, mas eu tenho um amigo assim que é um irmão para mim e ele é meu melhor amigo, ele é casado, a esposa dele me conhece, me adora e assim, a gente é amigo, de não acontecer nada, de nunca ter acontecido nada e nunca acontecer nada, porque amigos que se tornam irmãos. Então eu acredito sim, obviamente que pode rolar alguma amizade, que comece a amizade e depois acontece alguma coisa, mas eu tenho assim esses 3 exemplos claramente de amigos, de viajar junto, de sair junto, de eu contar as coisas para eles para mim, assim, a gente ser amigo, melhores amigos, homem e mulher. É isso, beijo. Mano, a Mari traz uns pontos interessantes aqui. O primeiro que eu gostaria de chamar a atenção é o fato de ela ou ter tido ao longo da vida dela, ou tem agora mais amizades com homens do que com mulheres. Então ela teve essa particularidade aí, né? O que, na verdade, se a gente for analisar, não é uma declaração tão rara de se ouvir. Concordo. E ela também pontuou que amizades podem, com o tempo, se tornar uma relação amorosa, né? Eu também conheço alguns casos. Você conhece algum caso, Alan? Confesso que conheço sim, viu, Andrei? Conheço alguns casos. Conhece, depois a gente fala um pouco sobre isso. E eu também achei interessante o fato dela se tornar amigo dos chefes dela. Ela deve ter tido chefes muito legais, né? Porque normalmente a galera só tolera realmente os chefes, né? Não, exatamente, Andrei. Muito porque os chefes, eles estão do outro lado, né, cara? Eles são representantes da burguesia, né, cara? A gente tem que fazer aí uma separação da classe trabalhadora para classe da burguesia, né, cara? É verdade. A gente não sabe também se os chefes dela também faziam parte da classe trabalhadora, né? Ou se realmente... enfim, eles eram representantes. Verdade, André. É que eu não perco a oportunidade de mencionar isso. Mas verdade. É tudo brincadeira. Brincadeira. Agora vamos ouvir a Bruna Marielle. Diz aí, Bruna. Vamos lá, deixa eu tentar botar em palavras um pouco desse meu ponto de vista. Eu acho que existe sim a amizade entre homem e mulher. É uma das amizades mais bonitas, mais sinceras que eu já tive, né? Muito mais sincera do que mulher e mulher. Então eu acho muito legal ter amizade com homem. Sempre é uma amizade muito boa, muito verdadeira, porque ele não vai chegar e falar mal pra ti pelas costas, entendeu? Então sim, acho que tem amizade. Só que acho que tem um quê atrás dessa amizade, sabe?
Hoje, olhando para os meus amigos do passado, eu vejo que eu tinha muito amigo homem. Quando eu acho que na minha adolescência só tinha tipo uma menina e o resto era tudo amigo homem. E dentro desses amigos homens, existiam aqueles amigos, mas que se eu desse mole, eles queriam me pegar, né? Queriam ficar comigo. E existem aqueles amigos que, se eles dessem mole, eu queria ficar com eles, entendeu? Então acho que entre a amizade entre homem e mulher sempre existe aquele de, putz, se der mole, é vapo. Então, assim, quando eu falo que tem esse por trás, esse quê por trás, não é porque é aquela coisa que você é amiga da pessoa só porque você tá esperando ficar com ela, não. Você é amiga da pessoa porque você gosta da pessoa, né, do homem, da mulher, enfim. Você é amigo dele, olhando pra perspectiva da mulher, você é amigo dele, você conta com ele pra tudo, coisa assim, tudo mais. Mas aí vocês estão em casa lá e beberam 2, 3 cervejas e aí já começa, sabe? É algo que, se fosse rolar, o homem não diria não, ou a mulher não diria não. Entendeu? Então eles não têm essa vontade clara, tipo, sou amiga dele só porque quero pegar. Não, sou amiga dele porque ele é um cara legal. Mas se ele beber um pouquinho mais, eu pego. Ou se ela beber um pouquinho mais, eu pego. Tipo, se ela estiver mais solta, se ela quiser, eu fico. Então, acho que na minha opinião é bem isso, assim, de... Existe sim, é sincero, né? Não é aquela, toda hora aquela de... quer ficar comigo? Não sei o quê, não sei o quê. Não, é amizade sincera. Mas se um dos dois der mole, rola, entendeu? Eu vejo isso, assim... um pouco pelas perspectivas que eu tive de amizades. Mas isso eu falo, tipo, de amigo, amigo, amigo. Amigo que te conhece, amigo que vai em casa, amigo que tu sai. Não, de colega, no caso, né? Então, Andrei, a Bruna fez afirmações fortes, hein? Segundo ela, amizades entre homens e mulheres são muito sinceras e podem ser até mais sinceras do que entre as mulheres. Andrei, confesso que isso também é algo que a gente ouve bastante, né? Assim como no caso da Mari, a gente ouve bastante. E ela também destacou que teve muitos amigos, né? Homens no decorrer da vida aí. E aqui nesse ponto, ela colocou um mas. Interessante esse mas dela. Esse mais dá o que falar. E homens e mulheres podem, sim, ser amigos, sem intenções, mas que há casos em que as possibilidades estão em aberto aí, né, cara? Sempre existe a amizade é sincera, mas se der mole, eu gostei do Evapo. Sensacional, cara. Sensacional, Bruno, sensacional. E agora, quem vai falar? A nossa grande amiga Jana. Ô, Jana, saudade. Fala aí. Essa pergunta é dose, né? Falou com a pessoa que já deu em cima de todos os amigos. Ok. Vamos lá. Eu acho que quando a gente é novo, bem novo, tipo, novo. Porque agora eu já não sou mais nova. Já cheguei no Zenta, né? Tô chegando, né? Daqui a 15 dias tô chegando no Enta. E aí... eu acho que tá ok, mas quando você é novo, você ainda confunde um pouco as coisas. Também depende, né? Acho que da sua situação amorosa e do seu relacionamento naquele momento, né? Eu acho que dá sim, muito bem para ser muito amigo, parceiro, bacana, mesmo tendo os mesmos gostos, sei lá, né? Sei lá, eu acho que dá. Eu acho que é possível. Eu sou muito a favor de que é possível. Eu não tenho esse negócio, você não pode ter amigas mulheres, por exemplo, né, com o Fabiano. Eu tenho, pra mim tá ok. Eu tô feliz com as coisas. Eu gosto, sim, de ter amigos meninos. Sempre gostei muito. Eu era muito retardada e só tinha amigos meninos. Depois eu descobri que não era bem assim. Dava pra ter muitas amigas meninas também. Eu passei muitos anos da minha vida só tendo amigos meninos, porque eu não me identificava com os gostos das outras meninas, né? Era um machismo embutido em mim que eu não conseguia identificar, né? Depois se identificou, é machismo, não faz isso, não é legal. Porque é assim que as meninas são criadas, né? De que as outras meninas são suas oponentes, só querem o seu mal. É tão ridículo, gente. A gente é tão... Mulheres são tão criadas para se odiarem e odiarem as outras mulheres, que é um absurdo. Então, por isso acaba essa história. E aí você pode sim ter amizade com um cara legal, bacana, e ser amiga também da namorada dele. E mesmo que ele não tenha namorada, também ser amigo e tá tudo certo. Tem uma série da Netflix que chama Crushing, que é a história de dois amigos de infância, né? E eles acabam ficando e tal. Eu acho que, no fundo, às vezes, você confunde as coisas por carência. Porque acontece, né? Às vezes você tá carente, às vezes você só quer um aconchego. Mas
no frigir dos ovos, no fim do dia, eu acho que dá. Eu tenho amigos que eu já fiz tanta cagada na vida e eles continuam sendo meus amigos. Então eu acho que é possível ser amigo, sim. É isso. Um beijo. Espero que eu tenha respondido sua pergunta com muitas lateralidades, com muitas divagações. Saudade de vocês. Beijo, Alain. Eu adorei aquele dia que a gente fez o podcast. Eu queria muito participar desse para dar risada também. Mas tá ótimo. Beijão. Tchau, tchau. A Jana já chega chegando, né? E aparentemente ela não vê problema nenhum que amigos se peguem. Né? Super normal, super normal. Ficou claro que isso aí não tem nenhum enrosco. Ela também ressaltou o lance que também a gente já escutou em alguns outros momentos sobre uma rivalidade entre mulheres, né? E aí realmente eu tenho que achar, puro achismo, talvez seja no sentido de uma disputa de atenção dos homens, né? Eu acho esse ponto muito interessante. Também levantou fatores importantes aqui, outros fatores, né? A questão da maturidade da pessoa, que é sim uma variável nada desprezível quando a gente trata de relação, e também a questão da carência afetiva, porque essa carência afetiva, ela pode ser confundida com interesse. Então são muitos elementos aqui que são muito interessantes. Muito bem observado essa questão. E para finalizar a participação das Mulheres Fantásticas, vamos ouvir o que nos disse a Mariana Geia. O que manda, Mari? Bom, eu acredito sim no relacionamento assim de amizade verdadeira entre homem e mulher. É possível sim ter amizade verdadeira sem segundas intenções. Por quê? Porque eu já tive. Inclusive, eu tenho amigos da época da faculdade, tenho um melhor amigo meu, que é o Henrique, que a gente apelidou, uma outra amiga, ele de fofo, que ele é uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? Super cute, de personalidade, de caráter, isso. Ele é meu amigo até hoje. Assim, ele casou, tem filhos, ele saiu de São Paulo, foi morar na Bahia, mudou a história dele. Eu tô na Austrália, mas de vez em quando a gente se fala, entendeu? É muito legal bater um papo com ele, assim, aquela amizade verdadeira que você sabe contar, pode contar. Eu já tive outras amizades também, isso da época, depois que eu me divorciei, um outro amigo meu que hoje também tá casado e tudo mais, a mundo mudou. E aí a gente tinha uma turma de todo mundo solteiro, e se encontrava todo final de semana e vai para as baladas e faz esquenta na casa do o outro pega carona, faz isso. E assim, amizade verdadeira, entendeu? Sem segundas intenções e nada, coisa de amigo. É possível sim. Eu acho que são poucos casos, exceções, que o homem ele não consegue, ele enxerga isso de uma outra forma. Mas é possível sim. Então, Andrei, a Mari também acredita piamente na amizade sincera entre homens e mulheres. E isso sem nenhum outro tipo de interesse. Achei bacana, ela pontuou, né, que tem amigos homens de longa data e sempre as coisas funcionaram muito bem, né, ali dentro dos limites que deve acontecer, né. Ela... achei bacana, ainda foi num ponto além, né? Ela diz que relações onde existam segundas intenções, elas são as exceções e não a regra. Achei esse ponto muito interessante. Esse é um ponto interessante. É uma perspectiva interessante. A gente pode conversar mais pra frente depois, mas isso eu achei um ponto muito interessante esse que ela levantou. Então, eu vou fazer um catadão aqui dos pontos, tá? Vamos lá. De modo geral, as meninas acreditam sim que possa existir uma amizade sincera, sem outros interesses, entre homens e mulheres. E isso foi unânime, aparentemente. Todas elas têm ou sempre tiveram muitos amigos homens. E, inclusive, tiveram mais amizades com homens do que com mulheres ao longo da vida. Pelo menos, talvez, essa amizade mais sincera, mais próxima. A Mari Cidade falou sobre a possibilidade da amizade, com o tempo, evoluir para um outro sentimento. Isso também é uma variável muito verdadeira, né? Sim. E um outro ponto interessante é que, a princípio, não haveria problemas se houvesse um eventual interesse de alguma das partes. Não seria um problema se os amigos se pegassem, né? Foi o que chamou a atenção e eu concluí meio que grosseiramente aqui sobre alguns pontos levantados pela Bruna e pela Jana. E no caso da Mari Gé agora, ela vê como exceções os casos onde há interesse de uma das partes na relação de amizade. São alguns pontos aqui que são interessantes. Mas eu gostaria de abrir o debate no seguinte. Na minha experiência pessoal, tem muita coisa diferente aqui, cara. Andrei, sério? Não tô curiosíssimo pra saber. Não, vamos lá. É que é o seguinte, não tô fazendo juízo de valor ao que as meninas disseram, porque é uma coisa de experiência delas. Na minha experiência, eu tive uma experiência diferente. Eu, durante muito tempo, não acreditei que houvesse. Ó a polêmica. Não sei se é polêmica também.
Talvez seja menos polêmico. Eu não acreditava muito que pudesse ter uma amizade sincera, sem nenhum tipo de interesse entre um homem e uma mulher. Você julgava, então, André, quando você via que tinha um carinha e uma mina muito próximos assim, você julgava, esses aí nas escondidas eles devem se pegar. Ou Olha, tem cara, alguém querendo, ou tem alguém querendo, no mínimo. então, talvez sim, eu não consigo me lembrar nesse momento se eu julgava ou quão fortemente eu julgava, porque talvez fosse uma coisa de momento e eu não levava pra depois. Eu Sim, olhava no sim. momento ali e falava, o cara tá... Talvez isso eu faça até hoje, de olhar assim e falar, mano, Eu não acho é? que tá investindo, deve estar É, investindo. eu também acho, tá muito estranho ali. Isso não é normal, isso não é normal entre amigos. Pelo menos no de uma parte, você percebe, né? Eu, durante muito tempo, não acreditei que houvesse. Eu mesmo, particularmente, tinha muitos interesses em... Eu não digo interesse, eu não posso falar interesse, porque vai soar estranho com as pessoas com quem eu fiz amizade. Mas aquela coisa de... Tá muito como aberto. Tá muito Isso. aberto. Exatamente, a Bruna falou sobre isso, de realmente estar a postos. Eu não tenho a intenção, mas se precisar, A famosa prontidão. a famosa prontidão. Hoje em dia, eu já falo pra você que eu já conseguiria ter isso. Eu acho que aí tem, assim, ter uma amizade sincera, sem nenhum interesse com outras mulheres. Talvez tenha a ver com o fato de eu estar casado há muito tempo, então de eu estar muito bem resolvido com essa minha parte amorosa, emocional, e estar maduro o suficiente para entender, para diferenciar, né, como a Jana mesmo levantou ali, para diferenciar o que é o interesse do que é uma carência. Hoje em dia, o problema da carência, por exemplo, eu não tenho. Então, talvez realmente isso tenha me ajudado muito. Hoje em dia, eu já falo pra você que quando eu vou ao supermercado, eu vou realmente fazer compras. Não olhar o movimento. Assim, muito diferente do propósito que tirava o menino Andrei de casa, né? Muito diferente. Muito diferente. Porque realmente isso era uma bela de uma motivação. Sim, sim. Eu concordo. Concordo, porque eu lembro dessa época. Pra que isso, cara? Porque realmente, pra você, quando você não se interessa por muita coisa na sua vida, pouca coisa te Sim, motiva a fazer alguma coisa da sua vida. E durante muito tempo, realmente, a minha motivação foi ver o movimento, ficar no meio da galera, ficar no meio das minas e tal. Hoje em dia não é mais. Audiência, hoje em dia não é mais, sou uma pessoa muito bem resolvida. Verdade. André, assim, no meu ponto de vista, né, confesso que por muito tempo eu nem pensei nesse lance, sabe? Pra mim era muito natural ter amigas mulheres, sabe, sem intenções. E assim, eram amizades muito tranquilas, né? Onde até se conversavam sobre outras pessoas, assim, né? Então você via que não tinha. Mas confesso que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai analisando que aquilo que ela falou, né, que a Marigé falou, aquele lance da exceção. Eu já acredito que é o contrário, na minha visão, assim, né? O ponto de vista dela é muito interessante, mas eu acho que ainda há uma grande... Muito por parte dos homens, assim, sabe? Eu acho que quando não há a intenção é uma raridade. A exceção seria não ter a intenção. É isso a que você tá falando. intenção nisso, na minha visão, é assim, cara, a gente tem, né, contato muito com homem, assim, né, muitos brothers, assim, a gente sabe, né, pelas conversas a gente sente, né, por isso que eu acho, né, mas é uma opinião minha, né, mas acredito também, aquele lance que a Jana levantou, o lance da maturidade, né, eu acho que isso vai diminuindo com o decorrer da vida aí, né, principalmente depois que a pessoa já tá resolvida, já tá num relacionamento, casado, tudo. Eu acho que dar espaço para uma amizade aí com intenções, isso ainda fica mais raro, sim, por questão da maturidade. Aquele lance, André, que a gente já mencionou outras vezes. Você tem tanta coisa para ficar se preocupando, sabe, cara? Tem tanta conta para pagar. Exatamente, cara. Vai ficar dando lugar para amizades com intenções? Vá pra merda. A conta de internet tá atrasada. Eu vou ficar pensando em dar em cima da minha amiga, tá louco? Exatamente, cara. Exatamente, cara. É arrumar mais dor de cabeça, cara. Pra que isso, cara? Não. Eu só paguei o mínimo da fatura do cartão. Eu vou ficar rotativo, preocupado. faz uns 6 meses que eu tô no rotativo. Vou ficar pensando em amizade com intenções, cara. Eu acredito que não, cara. Acredito que não. Mas acho que, assim, o debate foi muito rico. Muitos pontos interessantes foram levantados. Esse lance que, né, que você mesmo falou, no decorrer da vida a gente até muda de ideia, né? Acho que a gente passa até a prestar mais atenção, né, nessa questão. E talvez por isso nossa opinião fique um pouco diferente de como era anteriormente.
Mas eu achei legal. Então, eu também não tenho condição de dizer dos meus amigos, né? O que eles pensam. Até porque não são todos os amigos que eu tenho contato com uma certa frequência. Então, eu não sei o que eles pensam, não sei se eles mudaram também. Mas, antigamente, quando eu tinha mais contato com eles, e geralmente tinha assunto mulher no meio, amigas mesmo, que teoricamente eram amigos, que a gente fazia uma brincadeira. Sempre tem. O amigo sempre faz uma brincadeirinha. Aí, tá pegando, né? Não sei o que. Sim. Isso aí, na verdade, eu faço até hoje, né? Mas eu faço na sacanagem. Porque eu sou um incendiário por natureza. Eu gosto de colocar gasolina na fogueira. Isso, e se tiver uma centelhinha ali, o negócio é Se tiver uma centelhinha, Mas se não tiver, também passou batido. Passou batido, não, porque se o cara agarrou o anzol... Isso. Aí, cara, aí vai ficar. Mas não é nem a minha pretensão, realmente só fazer a zoeira. Mas Só enfim, pra zoar, sim. só pra zoar. Mesmo essa galera que talvez, essas meninas que achavam que talvez alguém não estava interessado, antigamente, talvez tivesse um interesse, ou no mínimo a prontidão, e nunca expressou isso para elas. Nunca deixou transparecer, talvez por medo de perder uma amizade, por medo de afastar a pessoa, né? Afastar no sentido, pô, ela é minha amiga, eu gosto dela, eu gosto da companhia. Talvez se eu demonstrar o que eu sinto, se eu demonstrar o que eu gostaria de fazer, ou se eu demonstrar o que eu poderia fazer, eu posso afastar a companhia dessa pessoa. Então é melhor eu não fazer nada. Só que pros amigos, talvez, o comentário era outro. Aí realmente tem que saber o porquê do comentário. Se era porque realmente ele sofria uma certa influência para bancar o machão ali no meio da galera, ou se realmente era uma possibilidade e uma chance dele ser mais sincero, dele se abrir mesmo, porque falando sobre isso contra o homem, o cara também ia entender o que ele tá passando, a situação dele. Então era muito comum, entre amigos, falando sobre mulheres e tal, amigas, pô, pegava. Nossa, eu gosto muito dela e tal, mas... É o mas da Bruna. Sim, é o famoso mas. Tamo aí. Né? Então, eu diferentemente também da Janaína, não dei em cima de todas as minhas amigas. Mas muitas delas, eu admito que se realmente eu tivesse visto ou percebido alguma abertura, eu teria, talvez, tentado alguma outra coisa. Porque algumas eu tentei, desculpa, refraseando, algumas eu percebi, tentei e fui bem sucedido. E acabou virando algo. Isso motivou a eu continuar tentando. Motiva, porque, puta, deu certo. Por que não vai dar certo com a outra? Depois você toma uns tocos. Faz parte de tomar toco também. Fala, não, a gente não, acho que você tá confundindo as coisas. Você tá confundindo as coisas e tal. Mas não é. E, tipo assim, eu não sei se eu me expressei mal, porque eu não sei se elas entenderam que eu queria, tipo, uma relação. Não era uma relação, eu queria, talvez, uma coisa... Sim, ali, pontual, Isso. Sim, às vezes ela achou que você tava com coraçõezinhos nos olhos, né? Não era isso. Não era. Mas tomei uns tocos também. Aí tomei. Acontece, né, André? Acontece. Não, você tá exposto à situação. Você tá exposto a essa situação, não tem como. Mas eu acho que pro homem, esse mas da Bruna aí, o mas pro homem, ele ainda prevalece. Eu acho, também como você. Não acredito que haja homens bonzinhos, sem nenhuma intenção. Não, tem eu, André. Não, é verdade. Eu faço um testemunho. O Alan, realmente, na vida dele, ele dava raiva. Porque algumas vezes estava muito claro a intenção da outra pessoa e o Alan, realmente, ele não tomava nenhuma iniciativa. Ele foi motivo de chacotas por muitos anos. Não, mas era amizade, eu ia tomar iniciativa por quê? Eu tomar iniciativa pra quê? Era amizade, né? Ai, Alan... eu acho que é uma coisa que realmente nós temos personalidades muito distintas nesse aspecto. Então, cara, é muito, muito engraçado isso aí, porque eu consigo enxergar esse tipo de personalidade, mas eu não consigo me encaixar nessa personalidade, sabe? Eu realmente... Aconteceu comigo, né? Ainda bem, foi maravilhoso. Eu acho que quando nasce a partir de uma amizade, putz, cara, fica uma relação muito bacana, cara, porque ela já é pautada ali naquele respeito do amigo, assim, sabe? Você fica pensando, pô, se fizer alguma coisa pra chatear, pô, você tá chateando aquela pessoa que você conheceu lá atrás, aquela amiga sua que você, pô, já partilhou, sabe, de várias histórias, compartilhou coisas muito importantes e momentos, né? Então, eu acho que quando nasce de uma amizade verdadeira, assim, cara, pô, a chance de virar uma relação muito bacana é grande, cara, é grande. Sua experiência é disso, converso com ela
E não tinha intenção de nenhum dos dois lados, assim, era amizade mesmo, né? Nossa, eu lembro, contei quantas histórias estranhas eu contei da minha vida pra ela, sabe? E mesmo assim ela topou ficar com você. Exatamente. Por isso que eu acho que realmente foi algo que teve uma abertura. Eu acho que a relação estava tão madura, de amizade estava tão madura, e os dois estavam disponíveis. Isso que eu acho que é importante também, André, a gente pontuar, sabe? Igual você falou da questão da prontidão. Pô, se os dois amigos estão ali disponíveis, estão tranquilos, solteiros, desimpedidos, cara, qual o problema também, né, cara? Tudo bem que a gente tava falando da questão da intenção aqui, né? Mas também não tem problema nenhum ter a intenção, sabe? Eu falo que eu não tinha intenções nas minhas amizades, pelo meu jeito e tal, mas ter a intenção não é problema nenhum também, né, cara? Se for desse jeito, né? Ficar dando em cima de amiga que já tem um relacionamento, eu acho nada a ver. Não, aí é o que a gente falou, né? Aquela coisa da talaricagem aí. Exatamente. Não. Isso, é aquele ponto muito nada a ver. Agora, se tá todo mundo feliz, todo mundo livre, cara, se tendo intenção, não tendo intenção, rolou, show, sejam felizes. É isso aí. Bem, é isso aí, ouvintes e ouvintas. Depois de ouvir nossas explanações, provavelmente ficou tudo mais confuso do que já esteve, mas tudo bem. O importante é que você se tornou uma pessoa muito mais sexy depois de acompanhar a gente aqui, falando as nossas groselhas. E agora chegou o momento mais esperado desse programa. Você sabe qual é, ouvinte? Eu vou te dar algumas pistas. É a hora da maior batalha da galáxia. O suprassumo dos combates no continente americano e até no Brasil. Quiçá de toda a Zona Leste. É hora de promover a discórdia festiva. O que vem por aí? Rinha. Acertou. Ah, miserável. Vamos para a apresentação dos gladiadores presentes na Arena Overnoses para a nossa rinha. No canto verde ressaca. Ele, que é capaz de desarmar uma bomba usando apenas um clipe de papel, um trident de menta e uma camisinha Jontex. Já impediu um terrível acidente nuclear utilizando apenas uma unidade do chocolate Bis. Já apareceu nos Simpsons e em outras séries de TV americana que ninguém conhece, mas supostamente também são importantes. Ele foi inspiração de nome para 8% dos meninos nascidos na década de 90 no interior de Goiás. Ele tem mullets, mas mesmo assim todo mundo respeita. Ele é o MacGyver! No canto azul, frustração. Ela se tornou um patrimônio histórico de todos os memes brasileiros. Ela ostentou uma barriga de grávida flagrantemente falsa em rede nacional, sem o mínimo de constrangimento, e não concorreu ao Oscar apenas por puro preconceito estilístico. Ela recebeu muitas doações para seus bebês fictícias e demonstrou que o índice de panaquice do Brasil é muito mais alto do que parece. Ela fez o apresentador chorar ao vivo e se transformar numa eterna chacota. Ela é da lendária e inigualável Taubaté. Ela é a Gravidade Taubaté. Meu querido Alan, esse combate é muito interessante. O que você tem a dizer aí? Quais que são as suas observações? Então, André, de fato, acho que por essa rinha, os personagens são de altíssimo nível mesmo. Gostei Uma batalha que dificilmente irá se repetir. Sim, acredito que... Vocês estão testemunhando algo único na existência de vocês. Sim, mentalizem aí o MacGyver de um lado e a grávida de Taubaté do outro. Vou, fazer análise aí, você mencionou muito bem cada uma dos cartéis aí. Falando do MacGyver, ele tem realmente habilidades extraordinárias, como você mencionou, que para mim elas beiram ao absurdo até, cara. Era como se ele conseguisse instalar o WhatsApp num StarTAC, cara. Pois é. Eu acredito que o MacGyver ele seria capaz de, sei lá, fazer uma live no YouTube usando o sinal da internet de escada, sabe? Aquele discador do Iggy, do cachorrinho, cara. Ele conseguiria perfeitamente. É um personagem incrível, quase que imbatível. Agora, analisando do outro lado, temos a grávida de Taubaté, né? Como você mencionou, a atuação dela é realmente digna de Oscar. É de fazer a Meryl Streep se perguntar, eu sou a melhor atriz de todos os tempos?
É pra se perguntar mesmo, É pra viu, se Merda? perguntar, é pra se perguntar. Ela influenciou fortemente a cultura nacional. Ela se tornou um ícone popular brasileiro que daqui uma centena de anos ela vai ser lembrada como um personagem atemporal. Ela influenciou a nossa linguagem, criando o termo de Taubaté, que é associado a algo falso, de mentira. Como a gente pode esquecer o genial, brilhante parkour de Taubaté? E o quase imbatível mencionado para o MacGyver tem relação direta com ela. Ele é quase. A grada de Taubaté é imbatível. É imbatível. Sensacional análise. Muito obrigado, Alan. Vitória avassaladora. Essa sabedoria eu não conseguiria exprimir de uma maneira tão detalhada assim. Realmente foi avassalador. Eu não sei por que permitimos, foi realmente uma falha nossa de permitir que MacGyver entrasse na arena, entrasse no ringue para competir com uma pessoa que realmente está muito acima de seu patamar. Uma batalha desigual. Foi realmente um erro da nossa organização, pedimos muitas desculpas por isso, isso não vai se repetir novamente, porque realmente o MacGyver foi saiu num espancado, saiu tal qual o Whindersson Nunes depois de enfrentar o Popó. Depois de enfrentar o Popó, foi exatamente isso. Isso porque, da mesma forma, a grávida de Taubaté talvez tivesse sido também muito benevolente nas suas ações, porque ela realmente poderia ter aplastado completamente o MacGyver. Verdade. Com o seu tamanho mitológico, ela poderia realmente. Exatamente. É isso aí, overnautas de todas as galáxias mundiais. Escrevam pra gente se vocês concordam com a decisão final. Argumentem, explique por quê e também nos recomendem combates ou combatentes aqui para as nossas próximas batalhas. Para participar dessa que é uma das maiores batalhas de todo o interior de São Paulo. Alan, valeu, mano. Valeu a companhia, cara. Andrei, eu que agradeço, sabe? Prazer que eu tenho de estar aqui, que a gente trocar essa ideia bacana e poder, né, falar um pouquinho dos assuntos onde a gente não tem a menor ideia do que realmente que realmente são aí. As coisas. É o que eu sempre falo. Se você não pode ajudar, atrapalhe. Sim. O importante é você participar. Exatamente, adoro essa máxima. E agradecimentos efusivos também pra Bruna, pra Jana e pras Marianas. Valeu muito, meninas, valeu mesmo. Ajudaram bastante a gente. Bruna, Jana, Maris, nossa, de fato a participação de vocês foi fundamental, enriqueceu demais a nossa conversa e eu chego a dizer que é a única parte que dá pra se aproveitar de toda essa conversa. Isso aí, sem dúvida. O resto, cara, vocês esquecem. Mas tudo bem. Valeu a força aí, audiências, overnautas. E para finalizar, lhes deixamos o nosso tradicional conselho de brother. E a dica de hoje é sobre moda e está simplesmente imperdível. Hostilize fortemente qualquer pessoa que critique as roupas que você gosta de vestir. É isso aí, até a próxima.